Prezado aluno, prezado aluna, estou de volta para o vídeo 2 da nossa aula 7. Estávamos falando sobre níveis de teologia. O que unifica 3 planos de reflexão teológico libertadora. Uma mesma inspiração de fundo. Isto vai culminar numa fé transformadora da história, ou, em outras palavras, a história concreta pensada a partir do fermento da fé. A mesma seiva que corre pelos ramos da árvore é também a que passa pelo tronco e sobe das raízes secretas da vida. A fé comporta a necessidade inerente de compreensão, de pensar ativamente a verdade revelada, de dar razão daquilo em que se acredita, lembrando a palavra do apóstolo Pedro, que devemos dar uma resposta lógica, respondendo a todos que pediram a razão da nossa esperança, da nossa fé. E o conteúdo da revelação cristã não se reduz a uma simples mensagem religiosa, mas é metamensagem. Está muito para além de um discurso meramente religioso. O que é a metamensagem? É a verdade última sobre Deus e sobre a verdade da pessoa humana. Daí, a função intelectual da fé não consiste em acolher na mente fórmulas prontas, exaradas magicamente na Bíblia ou em textos de autoridades religiosas, mas em interpretar tanto as formulações de fé como a história sempre em mudança. O primeiro ponto dos níveis da teologia, isso já foi abordado de forma sumária no vídeo passado, é a teologia cotidiana ou popular. O que é a teologia cotidiana ou popular? Considera-se sob este nome toda reflexão de fé realizada por cristãos em todo o âmbito pessoal e comunitário. É um modo de teologizar marcado pela espontaneidade. Ela se confunde com a pergunta, isto é, ela se mistura com a pergunta: que Deus está dizendo para mim e para a minha comunidade neste acontecimento, no momento da minha existência, na história do meu país e do meu planeta? Bem, a ocasião em que estamos vivendo, neste período de quarentena, marcado pelas evidências do coronavírus, Covid-19, nos levam a indagar pontos culminantes do que está acontecendo em nosso país e em nosso planeta. Muitas reflexões estão surgindo e surgirão a partir do momento em que consideremos um período pós-pandemia. Essa teologia cotidiana ou popular apresenta a lógica do cotidiano, expressando-se de forma oral, em gestos e símbolos. Esse método, também muito simples, consiste em fazer o confronto entre as experiências vitais
e as convicções religiosas. O lugar de produção dessa teologia pode ser qualquer espaço humano onde alguém se pergunta sobre Deus e seu projeto salvífico. Realiza-se também no campo eclesial, com todos os seus segmentos, através de grupos de estudos bíblicos, na escola dominical, nos grupos de jovens, na escola de preparação para a profissão de fé e o batismo, chamado antigamente de classe de catecúmenos, na reflexão pessoal que a pessoa faz da palavra de Deus, nos grupos de oração, entre outros. Aí a teologia cotidiana ou popular, ela vai acontecendo. A teologia cotidiana necessita de um momento específico em que se exercita explicitamente o pensar a fé, criando a distância necessária para sair do discurso narrativo e corriqueiro. Sendo assim, este tipo de ação ou ações atraem muitas pessoas, uma vez que foge do padrão acadêmico para elaborar um conhecimento com recursos mais simples. Portanto, a teologia, isso acontece na teologia popular ou acadêmica. O discurso mais simples, a reflexão mais simples atrai multidões. E aqui, em nada pejorativamente falando, é de bom alvitre que também deixemos que os leigos eles reflitam também sobre a palavra de Deus. Rompe-se o círculo hermenêutico vicioso e aumenta-se a compreensão para captar, com novo olhar, as interpelações da palavra de Deus. Isso acontece na teologia cotidiana ou popular, que é o primeiro nível da teologia. Saindo agora da teologia popular ou cotidiana, que é o primeiro nível da teologia, passo a expor agora sobre o outro nível, que é a teologia pastoral. Bem, o que é a teologia pastoral? O conteúdo aqui apresentado tem por objetivo esclarecer o significado desta teologia pastoral, uma vez que é imprescindível ao curso de teologia. Na própria grade curricular dos cursos teológicos constam a disciplina teologia pastoral. Teologia pastoral, ou também chamada de poimênica, em sua profundidade, mormente o aperfeiçoamento do estudante de teologia. Tem a pretensão de alcançar e formar uma consciência estável naqueles que são chamados e enviados para realizar a obra de Deus na terra. Teologia pastoral é todo o empreendimento que tem sua base na revelação bíblica, que compreende em si toda a metodologia para formar a natureza do ministério pastoral. Este ministério é a própria liderança que tem a missão de reger a vida eclesial. Toda a realidade da existência eclesial não pode prescindir da natureza do ministério pastoral, uma vez que sua constituição tem sua origem no chamado divino. Toda a realidade divina é realidade que se configura com expressão, que se desdobra na consciência, na existência humana, de modo útil e saudável para o cumprimento de uma obra que tem de ser executada principalmente por aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus na terra, pois é fruto do próprio Deus que estabeleceu uma ordem para salvar o mundo da desordem.
O modo pelo qual se realiza esse procedimento ou esse empreendimento, com suas características próprias que divergem da maneira dos homens dirigirem suas propriedades particulares, é o que a teologia pastoral trata. Eu não posso, por exemplo, eu não devo gerir a minha comunidade de fé, caso eu seja um líder, nos moldes, por exemplo, da minha instituição ou da minha empresa ou do meu sistema de trabalho. Vai um pouco mais além. Não deve haver confusão. E qual é o conceito de teologia pastoral? Teologia pastoral é a ciência que trata da obra pastoral, que não é só a obra do pastor exclusivamente falando, mas de toda a comunidade sob a regência do pastor, do líder. É o ensino que trata cuidadosa e sistematicamente, de acordo com a palavra de Deus, as múltiplas funções do ministro do Evangelho, abrangendo também a administração da igreja. Bem, a teologia pastoral tem seus objetivos. Quais são os objetivos dela, da teologia pastoral? Preparar homens e mulheres de Deus para exercerem uma liderança pastoral nos campos missionários e assumirem funções pastorais nas responsabilidades do ensino institucional. Visa tanto pastores experientes como jovens em preparação ou no início do ministério, no sentido de alcançar uma performance no desempenho cristão. A amplitude dessa ciência, teologia pastoral, lida com a natureza bíblica, que deve ser o pastor ou o obreiro como pessoa e com a maneira pela qual ele deve ministrar na igreja. Segundo John MacArthur, numa obra de teologia pastoral publicada pela CPAD, os três objetivos do ministério pastoral, segundo John MacArthur Jr., são os seguintes. Primeiro, validar os absolutos bíblicos do ministério pastoral exigidos por Deus. Isto é, responder à pergunta: qual é a autoridade que temos para estabelecer uma filosofia de ministério? Aí temos que considerar os absolutos bíblicos, quais foram as ordens, as orientações que Deus estabeleceu em sua palavra para uma filosofia de ministério pastoral. Segundo, elucidar as qualificações bíblicas para pastores de igreja, isto é, responder também à pergunta: quem são os subpastores ou pastores auxiliares autorizados por Deus para cuidar do rebanho de Cristo? E terceiro, delinear as propriedades do ministério pastoral ou as prioridades do ministério pastoral, isto é, responder à pergunta: quais são os fatores envolvidos em um ministério pastoral fundamentado nas Escrituras? Então, são três objetivos que o John MacArthur Jr. ele apresenta e que é validar os absolutos bíblicos, elucidar as qualificações bíblicas para pastores e delinear as propriedades do ministério pastoral segundo os valores estabelecidos nas Escrituras. Há uma preocupação hoje com uma tendência crescente de se produzir líderes fortes que sabem como administrar um negócio ou um empreendimento, mas que não compreendem a igreja a partir da perspectiva de Cristo. Entendem muito de gestão, mas falta, por exemplo, compreender a igreja na perspectiva de Cristo. Adotam um estilo de liderança que nada tem a ver com o ensinamento bíblico.
Daí a igreja se torna uma mera empresa. Alguns líderes e contemporâneos da igreja imaginam que são empresários e profissionais da mídia, artistas, psicólogos, filósofos ou advogados. Essas noções contrastam com o teor do simbolismo que as escrituras empregam para descrever os líderes espirituais. Embora as escrituras empreguem várias metáforas para descrever os rigores da liderança, conforme 2 Timóteo 2, todas essas figuras evocam ideias de sacrifício, labuta, serviço e também dificuldades. Demonstram com grande eloquência a complexidade e as várias responsabilidades da liderança espiritual. E quais são as exigências de uma liderança espiritual? Que, 2 Timóteo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele assim exorta Timóteo sobre as exigências de uma liderança espiritual. Primeiro, ter um caráter irrepreensível. É óbvio que Paulo não estava pensando numa perfeição, mas procurar ter características de um verdadeiro pastor. Característica, o perfil pastoral. Um caráter irrepreensível, onde o pastor não precise que alguém o chame a atenção, porque ele sabe, a atenção no sentido de que ele possa vir a errar, e todo pastor erra naturalmente, mas se nós observarmos com afinco aquilo que ensina a palavra de Deus e fizermos, ainda que um mínimo de esforço, nós obteremos um caráter irrepreensível na medida em que o tempo passa, sendo nós assistidos pelo Espírito Santo. Uma outra exigência que Timóteo recebe de Paulo na segunda epístola a Timóteo é a maturidade espiritual. Bem, Paulo chega a dizer que o obreiro ele tem que ser provado. Essa provação aí não quer dizer sofrimento, mas é preparo. Como pode uma pessoa que entra para a igreja hoje, e daqui a um ano ela já é levantada, é eleita, é ordenada para o ministério pastoral? Portanto, para ser um pastor, para ser um obreiro, ele tem que ter maturidade, porque muitos agem como crianças. Muitos não suportam as responsabilidades de um ministério pastoral, de uma atividade da igreja, de um dom. Cuidado, então, precisa ter o cuidado de que o obreiro ele obtenha maturidade na sua vida, no cotidiano. E por último, a terceira exigência de uma liderança espiritual é a disposição para servir com humildade. Bem, não é trabalhar, mas é servir. Trabalho liga ao latim trapalium, que era o serviço escravo. O servir já é diferente, está ligado mais ao aspecto diaconal. Tanto é que a palavra ministro, a palavra no grego tem a ver com diácono. Então, tem que ter a disposição para servir. E servir com humildade, não para querer aparecer, mostrar as aptidões. Portanto, continuaremos no próximo vídeo, que é o terceiro, a falar sobre teologia pastoral, e partindo depois para os outros vídeos. Até lá, então.